Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Vitrine Podcast. Hoje aqui do meu lado tá o meu sócio, Rafael. E aí, Rafael, como é que tá as coisas? Tudo na paz, Adriano, e você? Também, tudo tranquilo. Você sabe que hoje a gente tem dobradinha, né? Tem dobradinha? A gente tem uma convidada mais especial. Não é a primeira vez dela do nosso programa, no nosso podcast. Então você sabe, quando a entrevista é boa, a gente sai de novo. Com certeza. É ou não é? Com certeza. Então fala. É depois de quantas vezes que vem aqui que pede música? Pede música não, pelo menos vai pagar um jantar, né? jantar? Pede música, nós não paga, né? Vai pessoal que... Tô brincando. Já sei pra quem que eu vou mandar essa conta, hein? Já sei pra quem que eu vou mandar essa conta. Seja muito bem-vinda de novo, Mariana Ribeiro. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas pra ela. Eu vou dar aqui uma breve apresentação, né? No podcast, ela já teve uma gravação de podcast aqui junto com a gente. Vocês voltam num podcast ali anterior. A Mariana Ribeiro, ela é esposa do Diego, mãe da Lívia e do Felipe. Ela tem formação em psicologia e é especialista em analista comportamental. Profundo isso, hein? Hoje a gente tá se segurando aqui para ela não descobrir nossos podres. Então a gente tá mais posturado. Calmo. Tem essas coisas, não tem? Mariana, não tem essas coisas, não tem? Dá pra observar também. Você percebe quando as pessoas falam com você e você fala a sua profissão? As pessoas mudam o comportamento? Mudam. Muda mesmo? Verdade. Elas já falam, você tá me analisando. E eu não tô nem pensando, né, nisso. Mas a gente é analisado a todo tempo. Você concorda? Concordo. A gente é analisada, e eu percebo o seguinte, principalmente mulheres, as mulheres, elas são muito analíticas. E entre elas, acredito que não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente tá andando na rua e a mulher fala assim, você viu tal coisa? Às vezes a gente não vê mesmo, mas a mulher analisa tudo. Analisa. Observadora, né? Não é? Sim. Mariana, é o seguinte, no podcast anterior que a gente teve, você falou um pouco sobre como, né, as mulheres podem se descobrir, né? Acho que a gente vive numa era tão globalizada que é onde às vezes a gente acaba se perdendo com tanta informação, né? Tanta informação que fica ali vindo, pode isso, não pode aquilo, valores sendo alterados. Então, assim, tanto homem como mulher, né, acaba se sentindo um pouco perdido. Eu acredito que esse fardo acaba ficando mais pesado na mulher porque, além de trabalhar, tem filhos, maridos, etc. Então, assim, tem mulheres que têm tripla jornada, né? E com isso, a carga também ali, ela é maior. E eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, de como que as mulheres elas podem começar aí a se descobrir, né? Como que ela começa a se descobrir, se despertar, né? Você fala muito sobre isso. Gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Bom, antes de mais nada, já preciso agradecer, né? Por estar aqui mais uma vez. Eu falei no podcast anterior para Adriano o quanto isso também faz parte de um sonho, né? Então, estar aqui falando com vocês, obrigado pela oportunidade. Perfeito. Né? Por estar crescendo, aprendo muito aqui também. Mas esse tema, ele é fundamental, eu acho, assim, né? Principalmente para a era que nós estamos vivendo hoje. Porque antigamente a gente não dava muita importância, né, para os nossos objetivos, para aquilo que a gente queria, a gente aceitava as realidades como eram e pronto, né? E hoje está realmente um crescimento disso dentro da mulher, né? Ela já está olhando aquilo que ela não está alcançando, seja em várias áreas da vida dela, profissional, pessoal. E ela entende que tem alguma coisa ali que está impedindo, né? Então, esse despertar é o primeiro passo para que realmente você alcance aquilo que você tanto deseja. E eu digo que a minha principal missão, assim, profissional e até mesmo pessoal, é despertar aí um exército de mulheres para que a gente possa realmente nos conhecermos, porque a nossa pior inimiga somos nós mesmos, né? Nós temos que lutar contra nós mesmos, nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente carrega. Então, despertar para tudo isso é fundamental, justamente para que a gente possa realmente acordar, né? Eu falo que é um acorde que a vida está passando e a gente não pode deixar. A gente nasceu com propósito, né? Nós nascemos com propósito, a gente não veio nesse mundo à toa. Né? Desde lá da barriga da nossa mãe já tinha um propósito, seja de Deus, do mundo, do universo.
para nossa vida e a gente precisa correr atrás disso, né? Então, esse despertar é quem eu sou, para que eu nasci, o que eu quero levar para minha vida, quais são meus valores. E para tudo isso, muitas vezes a gente se perde, né? Por conta de toda uma história que nós vivemos, né? Nós não temos só histórias boas para contar, nós também temos histórias ruins que a gente viveu. E aí a gente tem que olhar para isso. O que eu preciso despertar? Para quê? Para chegar aonde? Para viver o quê com as pessoas que eu gosto, comigo mesmo, para me encontrar. Então, é a partir dessas respostas, dessas perguntas, aliás, que a gente vai chegar nas respostas e realmente se descobrir. Mas primeiro é isso. Inclusive, essa semana, uma pessoa me mandou mensagem, né, ali no Instagram, e ela exatamente está falando sobre isso, que está numa fase de tentar se conhecer e como que ela faz. E a primeira coisa que eu falei, quem é você? Que tipo de vida você quer viver? Para que você nasceu? E que é um valor inegociável para você? Quais são os seus objetivos? E aí, quando a gente vai respondendo isso, a gente vai trazendo esse autoconhecimento para nossa mente, né? Tem que vir para a consciência. Não tem como a gente mudar e se despertar para algo que a gente não conhece. Acho que o início, o pontapé inicial é isso, né? Você realmente se questionar. Quem é você? Entendi. Mas não é fácil, né, Mariana? Não é fácil porque eu também particularmente escuto bastante coisas assim a pessoa às vezes, principalmente no nosso mercado, a pessoa ela quer se posicionar de alguma forma, ela quer aparecer de alguma forma, e eu sempre venho essa pergunta, mas o que eu vou mostrar, Rafael? O que eu vou fazer? No que eu sou boa? No que eu sou bom? E eu acho que é uma pergunta legal mesmo, a Adriana até anotou, uma coisa que eu também, que eu vou usar isso aí, quem é você? Porque às vezes muitas das vezes a gente é muito bom em certas coisas, porém, a gente não dá valor naquilo. Sim. A gente não dá valor naquilo. E a gente acha que aquilo não tem valor. Sim. E você é bom naquilo. Exato. E às vezes é um talento seu que você poderia explorar mais, né? Sim, exato. A gente acha que, dinâmica simples assim, quem sou eu? A pessoa fala... eu sou Mariana, né? Eu sou Adriano. Eu nasci em tal cidade, eu sou casada, eu tenho tantos filhos. Não é só sobre isso. Quem você é vai muito além, né? Que é o interior, que muitas vezes a gente se perde por conta dessas histórias. Então, às vezes, o que você viveu lá atrás fez com que você acreditasse que você não é bom em alguma coisa, né? Então, desde lá das pequenas histórias com seus pais, ali, aquilo foi criando, né? E o que era para se transformar numa autoestima fortalecida, e aí você ter a plena certeza de quem você é, você começa a duvidar de si mesmo, né? Sim. Se lá atrás você não conseguiu atingir uma nota e aquilo era muito importante para você, muito importante para os seus pais, a forma como você é acolhido, recebido diante de uma frustração vai ser determinante muitas vezes para essa autoestima ser fortalecida ou fragilizada, né? E aí quando a gente chega hoje, por que enquanto adulta a gente sente a necessidade de despertar? Porque hoje você vai dar de cara com a sua pior inimiga, que é você, né? Hoje você vai dar de cara com aquilo que você quer dar o passo e você não consegue. Então, você quer fazer, você quer se relacionar, por exemplo, às vezes mulheres têm dificuldade no relacionamento com o marido, com o namorado, né? Começar a se entregar, de fato, a uma relação verdadeira, ou às vezes até viver uma relação ruim. Então, eu não consigo me movimentar dentro daquilo, seja para sair ou para entrar. Né? Porque tem gente que tem dificuldade para entrar numa relação, tem gente que tem dificuldade para sair. E isso tem a ver com esse valor do que você quer viver com as pessoas e com você. Porque o que você sente, o que você carrega não reflete só na sua vida, reflete em tudo que está ao redor. Né? Nosso trabalho, nossa família, nossos filhos, nossos amigos, né? Os nossos pais, em todos, né? Então a gente tem que realmente... Aí as mulheres começam a despertar na fase adulta, porque é onde você começa a ter que matar um leão por dia, digamos, né? E aí você não consegue. Ô Mariana, eu tenho uma filha, 6 anos, e você falou sobre o nosso despertar, e você falou também referente aos pais. Eu, particularmente, acredito muito que esse despertar, a gente tem uma parcela grande como pai,
como mãe, de realmente, desde pequeno, elas entenderem, meu filho também, quem eles são. Isso. Quem é você? Então, deixa eu falar pra você quem você é. Você é isso, você é isso, você é aquilo. Que eu acho muito importante. Você, como profissional e especialista da área, o que você acha? Nossa, fundamental. Né? Justamente eu não vivi isso. Né? Hoje eu faço esse trabalho porque, assim, às vezes a gente não percebe, mas o nosso trabalho, a gente acha assim, cair de paraquedas. Ninguém cai de paraquedas no que tá fazendo. Quando você tá fazendo com propósito, né? Que às vezes você tá num trabalho que você não tá se identificando, é outra história. Mas quando você tá vivendo o seu propósito, você fala, nossa, eu gostava, as coisas foram acontecendo, eu caí aqui. Não, ninguém caiu ali. Né? Tem a ver com a sua história, muitas vezes, né? A sua profissão, a sua missão, o seu propósito. E eu vivi exatamente isso que você tá falando, né? A importância que você enxerga, mas que na minha vida não existia, né? Então, eu fui criada ali com um pai que trabalhava muito. E assim, não é questão só do tempo de trabalho, mas o que ele faz quando ele tá em casa, né? Então, meu pai sempre tava, ele era caminhoneiro, casou muito jovem, outra mentalidade, não teve uma referência paterna que tivesse ali. Ele não entendia o que era a função de um homem dentro de um casamento, dentro da vida dos filhos. Sim. Então, assim, ele trabalhava muito, quando chegava, ele queria estar com os amigos, ele queria estar no bar, ele queria estar festando. E aquilo, para mim, foi se criando um sentimento de rejeição. Poxa, meu pai não me ama. É assim que a gente interpreta. Ele, hoje, adulta, sei que me amava? Sei, tenho certeza. Sim. Mas ele não sabia transmitir, porque as ideias e os pensamentos eram totalmente de outra realidade, distorcido, com as dores e feridas que ele carregava. Então, naquele momento, é a forma como eu interpretei. Então, fui rejeitada, porque rejeição não é só quando o abandono físico, tchau, vai embora, não quero mais, né? Às vezes, o abandono afetivo, você tá dentro de casa, mas não estou dando o amor, né? E não receber... Não ver meu pai na apresentação da escola, no Dia dos Pais, né? Estamos aí perto do Dia dos Pais, e não ter ele no dia da apresentação, e eu sempre caçava ali na arquibancada, e só tava sempre a minha mãe. Então, isso era muito difícil, né? E aí foi criando essa construção de, tipo, sou rejeitada, né? Não me amam. E quando uma criança, ela não enxerga esse amor dos pais, ela não deixa de amar esse pai. Ela deixa de amar a si mesma. Então, a partir daquele momento, eu deixo de me amar, porque a culpa é minha. Eu não sou boa o suficiente para o meu pai. Alguma coisa eu deixei de fazer e fez com que o meu pai deixasse de me amar. Não me aceita do jeito que é. Será que é o cabelo? Será que é meu corpo? Eu não sou tão bonita. Então, assim, comecei a enxergar uma série de defeitos, né, entre aspas, ali dentro do meu corpo. Não sei falar, não sei me relacionar, comunicar, eu sou ruim na escola, eu não sou uma boa aluna. Então, assim, foi criando uma série de pensamentos e crenças que foram reforçados ao longo do tempo com a interação, né? Então, toda vez que fazia alguma coisa errada, aí aquilo era reforçado. E foi construindo. Então, uma mulher, quando ela carrega uma crença, um homem, né? Carrega uma crença, seja de abandono, rejeição, de não aceitação, isso vai repercutir lá na frente, porque a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Não acabou quando você fez 18 anos, né? Todo adolescente quer fazer 18 anos e fala, sou adulto, agora eu vou viver minha vida. E não é assim. Ali você vai começar a entender quem é seu maior inimigo, né? Tá dentro de você, que é tudo que você carregou até aquele momento. E aí eu vou ter que aprender a como lidar com isso, né? Então, olhar para essa autoestima que foi fragilizada vai te impedir de um monte de coisas. De se relacionar, de lidar com o seu filho de uma maneira, porque você vai, talvez, reproduzir, né? Como aconteceu com meu avô, com meu pai, tataravô, e assim foi indo. E eu falo que eu vim da geração ovelha negra. Nós chamamos assim. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, eu não sou ovelha negra, né? Porque eu sou a boazinha da história. Não, mas eu sou ovelha negra porque interrompi o ciclo da minha família. Então, a partir do momento que eu entendi tudo isso, eu falei, quando eu tiver filhos, será diferente. A partir desse momento, os meus filhos vão viver uma outra história. E é tão engraçado isso, meninos, que quando você entende isso enquanto adulta, que você é o responsável por encerrar os ciclos geracionais que vêm da sua família, você cura gerações
anteriores e posteriores. Então, eu curei a geração dos meus filhos em relação a isso e curei as dos meus pais. Porque quando a gente se cura, é um sistema, assim, energético, sabe? Sim. Que vai passando. Então, assim, a relação dos meus pais, quando eu lidei melhor com as minhas feridas, modificaram totalmente. Então, assim, eles se transformaram sem eu fazer nada com eles, né? Mas o fato de eu me posicionar diferente. A relação mudou entre eu e eles. E eles com os netos. E as crianças também com os amigos, por exemplo. Porque reflete, né? Então, assim, a gente entendeu o nosso papel como adulta hoje para despertar para isso, né? É tão legal isso, é tão importante que, assim... O que me rege muito são palavras de sabedoria milenares, é o que me rege muito. Sim. E se você for pegar, se você for ver, às vezes as pessoas não entendem assim, porque na Bíblia, às vezes tá lá na Bíblia 18 gerações para trás. Sim. Quando ele vai falar de uma pessoa, ele fala assim, Mariana, que foi filho disso, que foi filho daquele, que é filho daquele, filho daquele, filho daquele. Aí você fala, meu Deus, pra que na Bíblia tá escrito tantas gerações assim? Sim. E um dia estudando, eu vi justamente isso aí. Porque você tem que saber de onde você veio. Você tem que saber das suas gerações passadas. Tanto os acertos quanto os erros. Sim. Porque é aquilo que você falou. Muitas das vezes, a gente julga muito nossos pais. Exato. Quando vê tá fazendo a mesma coisa. E assim, você tem esse trabalho lindo com as mulheres, mas eu tenho que deixar bem claro também pros homens o seguinte: você não sabe a importância que você faz na tua família. Sim. Então, só de você não abandonar teus filhos, já tá fazendo uma grande coisa. Se você saber falar o futuro do teu filho, melhor ainda. Se você saber direcionar seu filho, melhor ainda. Porque, Odri, é um senso, cara. Famílias abandonadas, o pai que abandona as famílias, a maioria das famílias que o pai abandonou não prosperam, cara. Sim. Não prosperam. É pobreza, pobre. Às vezes você fala assim, louco, Rafael, mas não é senso, cara. Vai pesquisar. Famílias que o pai abandona, a tendência da criança, da família não prosperar é muito grande. Então, tipo assim, o pai, ele tem esse papel de segurança, o pai tem esse papel de direcionamento futuro. Então, eu acho muito legal isso, porque eu, apesar do meu pai, não foi fácil também, você também fala de infância, e todo mundo tem suas cicatrizes da infância, mas meu pai nunca me abandonou, ele sempre esteve comigo. O Adriano conheceu meu pai, e apesar de tudo, era um cara que eu... E depois, é engraçado, depois que a gente fica adulto, que a gente dá valor nisso, né? Sim. Falou, cara, apesar de tudo, o cara nunca me abandonou, sempre esteve comigo. E minha mãe é a mesma coisa, mulher maravilhosa, amorosa, que também, quando a gente vai ver, o meu pai errava numa coisa, que o pai dela errava também, que provavelmente o pai do meu avô errava. Então, a importância de você entender de onde você é, da sua geração, eu acho legal, muito legal. Você falou uma coisa muito interessante, que quando a gente fica adulto, a gente dá valor. Dá valor. Porque a gente assume o papel do adulto. O adulto é racional, a criança é emocional. Então, a criança... Por que nós falamos assim? O que é ser vítima e ficar no vitimismo, né? Durante um assalto, você é vítima ou você está se fazendo de vítima? Vocês acham? Eu acho que é vítima, né? Porque você não tem o que fazer. Você tem que aceitar. Pode do seu controle, Isso. Então, quando a gente não tem recursos para lidar com aquela situação, você é vítima. Então, toda criança, ela não tem recurso emocional para lidar com os problemas dos adultos. Quando o pai, a mãe não consegue suprir a sua necessidade, porque ele também não tem recurso para dar, a criança, mesmo que o pai está fazendo o melhor que ele pôde, ela continua sendo vítima, no sentido que ela não tem o recurso de lidar com aquilo. Ela não sabe como fazer. Ela recebeu aquela situação e aí ela sofre. Porque ela não tem essa consciência que a gente construiu na história, né? Então, conforme a gente vai amadurecendo, né? O nosso sistema neurológico, ele vai junto, emocional, físico. E a gente vai construindo e entendendo que hoje nós temos recurso. Para entender que, poxa, eles fizeram o melhor que eles pôde, com o que eles tinham. E só por nos dar a vida, né? Nos permitir estar aqui, eles já fizeram mais do que talvez eles tiveram. Porque às vezes, quando a gente vai olhar, fala que eles tiveram. Nossa, tiveram metade do que eles ofereceram. Sim. Ah, mas não ofereceram quase nada pra mim, Mari.
mas eles não receberam nada. E eles te deram metade. Então, assim, Sim. ter essa consciência que o perdão, né? Ah, Mari, mas ele foi muito, tipo, foi uma situação muito traumática. Eu não tenho como perdoar, conviver. Mas a gente tem que honrar, né? A história. Porque você pode até não perdoar e querer conviver. Só que a gente tem que ter consciência da honra, né? Que eles tiveram por nos dar a vida, por tentar fazer alguma coisa, por estar ali. Ou por hoje a gente se permitir estar vivos e construir a nossa jornada através deles, né? Então, é um processo de cura isso também. Né? A gente poder enxergar isso enquanto adulto. E aí, muitas pessoas não prosperam porque fica no vitimismo, né? Porque não quer quer ficar na dor da criança. E aí, quando eu fico na dor da criança, eu não consigo enxergar as possibilidades, os recursos que eu tenho hoje para sair desse lugar. E aí, quando eu não faço isso, a gente fica paralisado e eu não dou um passo, né, em diante a vida, para realmente viver aquilo que eu nasci para viver. Porque se eu passei por essa história, tinha um propósito lá na frente. E aí eu não quero aceitar, não quero pegar esse propósito e falar, vou com unhas e dentes fazer isso melhor. Não, né? A gente fica lá presa na dor. E aí a importância da gente despertar e cuidar com autoconhecimento desse amor próprio, né, para realmente poder deslanchar e ser feliz. Eu falei pra você que o papo era profundo. É, eu avisei pra vocês, né? Eu avisei. O papo é muito bom. Mas e sabe o que é engraçado, Dri, rapidinho te cortando, aproveitar esse gancho? O que eu faço hoje, o meu pai sempre falou que ia fazer. Olha. É muito maluco. Ele sempre falou pra mim que eu ia fazer hoje, que eu faço hoje. E minha mãe fala algo também pra mim que eu não fiz ainda, mas eu tô sentindo que eu vou começar a fazer também. Então, esse despertar, muitas das vezes vem de casa. Então, aprende a escutar seus pais. Ah, mas minha mãe é muito chato, Rafael. Meu pai é muito chato, cara. Mas assim, que eu acho assim também, o que diferencia a Mariana, o Adriano, é o buscar conhecimento. Quando a pessoa busca conhecimento, Sim. ela é diferente. Sim. Então, assim, eu acho que a maturidade vem também do conhecimento que a gente adquire. Exato. Você é uma pessoa que tem a sua equipe, tem o pessoal que você faz a mentoria, consultoria, você agrega conhecimento. O Adriano também é uma pessoa que agrega conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, tudo muda. Sim. Então, às vezes, a gente tá julgando nossos pais porque, infelizmente, ele não teve conhecimento. Não. Mas, às vezes, o que ele tá falando pra você pode ser seu futuro. E eu desejo que seja um futuro bom, porque tem pais aí que, mesmo sem conhecimento, tem muita sabedoria. O que você acha, Adriano? Foram as ferramentas que eles tinham, né? Sim. Assim, como se ele tinha somente uma chave de fenda, é o que ele tinha ali, uma chave de fenda, ele nem sabia que existia outras, né? Hoje, e outra também, né? A gente não pode esquecer que 20 anos atrás é totalmente diferente do mundo que é hoje. Sim. Hoje o tanto de acesso à informação que a gente tem é gigantesco. Hoje em dia, se você só não aprende as coisas se caso você realmente não querer. Mas, Mariana, você tocou num ponto e eu queria, né, até pra galera que tá assistindo aí o podcast, sair também daqui e falar assim, cara, uau. A gente foi lá e se descobriu. Aquela mulher, aquele homem foi lá e se descobriu, viu que ele tem um problema. Como que ele interrompe isso? Como que ele começa a quebrar esses ciclos? Né? Um exemplo, eu percebi que o meu pai era assim, o meu avô era assim, o pai da minha mãe também era assim, então por isso que ela acabou se relacionando com meu pai. Então a gente sabe que é um ciclo. Sim. Como que a gente faz para interromper esse ciclo? Perfeita pergunta, né? Porque é o principal. Né? E quando a gente tem consciência, que eu já cheguei nesse despertar e tive essa consciência, a gente usa a palavrinha-chave do ressignificar. Que o ressignificar nada mais é do que você fazer diferente. Você escrever uma nova história. Como? Olhando tudo que não deu certo, qual caminho você precisa ir. Então, se lá minha mãe viveu um relacionamento... Vou dar um exemplo meu. Meu pai sempre teve essa questão de amigo, bar, bebida e tudo mais. Primeira coisa que eu tinha consciência quando eu despertei para a vida que eu queria viver. Eu não vou arrumar um marido que tem esses traços. Sim. E às vezes é duro, porque olhar para o nosso pai e falar nesse sentido não é uma referência, é triste. E muitas pessoas se recusam a fazer isso porque dói.
Sim. Então você fica assim, tentando tampar o sol com a peneira, sabe? Para que realmente não doa tanto. Mas eu preciso reconhecer qual é o caminho que eu não vou fazer. E aí você realmente começar a olhar. Então eu comecei a olhar e falei, não quero um homem que esteja no bar, que frequente bar, que faça como, né? Passa o fim de semana bebendo, que fique atrás só de amigo. Eu quero um homem que esteja ao meu lado, que cuide de mim, que seja parceiro. Que quando eu tiver filhos, os filhos olhem e falem, é assim que eu quero ter, né? Um marido, ou como, né? Eu tenho o Felipe, eu quero ser assim como meu pai. Então, assim, ao você decidir isso, quando você decide, você trilha esse caminho. Não tem como você fugir, porque você tem a consciência de que é isso. Então, tudo aquilo que vai chegar pra você, você vai falar, não, isso aqui não serve. Não tá dentro do meu valor. Então, a importância de você começar a resgatar a sua autoestima. Porque aí, quando você resgata a sua autoestima, você entende isso. Quem eu sou? Eu mereço o quê da vida? Eu mereço ser amada. E para você ser amada, você precisa se amar. Então, a partir do momento que eu trabalhei a minha questão da rejeição e falar, eu sou amada, né? O meu pai, ele não conseguiu dar todo aquele amor. Eu me senti assim, mas não fui rejeitada, né? Ele não conseguiu suprir as minhas necessidades como criança. Mas ele me ama. Hoje ele faz muitas coisas para mostrar esse amor. Mas eu sou amada, independente, mesmo que não viesse hoje. Eu me amo. Então, quando você pode fazer um exercício simples, que é do eu sou. Eu sou. Então, eu sou amada, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou especial, eu sou inteligente, eu sou filha de Deus, sabe? Aí você vai colocando todas as características ali que você enxerga em você. No início, a lista vai ser pequena. Você vai falar, eu sou o quê? Mas você olha no espelho e se enxergue. Olhe para sua beleza, sabe? Goste do que você tá vendo. Peraí, eu não sou inteligente, mas deixa eu olhar para o meu histórico. Eu nunca fiz nada bom na minha vida, nunca na escola, no amigo, nunca ensinei nada a ninguém, nunca consegui consertar alguma coisa, nunca consegui lidar com uma situação. Você vai achar e é nessa análise de buscar essas respostas. Então, quando você vai entendendo que eu mereço uma pessoa que me ama. Eu mereço construir uma família diferente, uma família próspera. Né? Na minha família não tem histórico de mulheres prósperas, financeiramente, né? Todas dependentes de marido. Eu falei, eu não vou escrever esse caminho. Não que isso seja um problema, cada um escolhe o que quer viver. Mas eu quero viver uma história diferente. Eu quero poder olhar e falar assim, eu também estou aqui dentro da minha casa e eu posso cuidar da minha família financeiramente. Eu também posso. Não que isso seja a coisa mais importante, mas eu falei, eu posso interromper isso. Então, você vai trilhando. Quando você decide o que você quer viver, você cuida dessa autoestima, que você resgata todas as qualidades que você tem, que você é. Aí você começa a definir, né? Então, primeiro, o que eu sou? Sou isso, sou aquilo, né? Vai colocando as qualidades ali que você é. E aí você fala, qual é a vida que eu mereço? Então, marido, família, filhos, trabalho, que tipo de trabalho eu quero ter? Que esteja dentro dos meus valores, que faça sentido para mim. Então, você começa a estabelecer isso, você vai criando o seu caminho, que você tem que trilhar. Não é uma jornada fácil? Não é simples, não é do dia para noite. Não é rápido, né? Não é rápida. É um processo. Mariana, você tocou num assunto importante, que é a questão de trabalho, né? Eu vejo assim, muitas pessoas, né, encontram, tanto eu como o Rafael, falam, nossa, eu queria empreender, eu quero ter um negócio meu. Até pessoas também na minha família falam, nossa, eu trabalho aqui em tal empresa já faz 20, já faz 30 anos, eu não sou feliz, eu queria empreender, queria começar uma profissão e tal. E no podcast anterior, você até comentou que às vezes a gente escolhe determinados tipos de profissões. Que um exemplo, tá? Acho que você deu até um exemplo de um médico, né? Ah, você Sim. escolheu ali um exemplo de uma profissão que você quer ser um médico. Porém, no médico você vai abrir mão disso. E aí isso entra em choque com você. O que você pode dar de ajuda para as pessoas que estão infelizes? Porque às vezes o auto se descobrir também é também se descobrir que eu tô numa profissão que eu não gosto, eu tô fazendo algo que eu não queria fazer, mas eu tenho medo. Eu já enxerguei, mas eu tenho medo de dar o primeiro passo, de fazer. E como que essa pessoa ela pode ter a segurança disso? Falar, em cima do que eu acredito, então essa profissão, eu analisando, colocando no papel, né, um exemplo. Eu sou médico.
Quero ser médico. Ó, então, médico, vai acontecer isso, isso e isso. Isso aqui tá tudo bem pra mim? Tá tudo bem. Então, pô, é uma segurança a mais pra mim poder continuar. Sim. Acho que a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: o que eu faço que eu me sinto vivo? Né? Então, assim, profissionalmente, o que é que me traz aquele entusiasmo, aquele amor que eu faria até de graça, tá? Você fala assim, eu faço de graça, porque eu quero estar ali, atuando naquilo. E aí, claro que a gente não vai trabalhar de graça pelo resto da vida, né? O dinheiro é importante na nossa história. Mas é para você poder ter aquele primeiro movimento de entender qual área. Eu quero empreender. E aí é realmente fazer essa listinha de quais são os meus valores, que aí você vai entrar no autoconhecimento pessoal. Quais são os meus valores, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico meu. 3 valores primordiais na minha vida. Deus, a minha família e liberdade. Então, assim, eu não quero um trabalho que me prenda, no sentido de que eu não tenho horário para nada, eu não consigo organizar um tempo com a minha família, né? Porque tem gente que às vezes tem um trabalho que traz muito recurso financeiro, mas a pessoa trabalha de noite, segunda a segunda, e não usufrui nem às vezes do que ela construiu. Então, assim, tudo que envolva que a minha família vai ficar em segundo plano, eu dou um passo para trás. Aí entra a questão de definir os valores. Então, o que você aceita? Porque aí tem coisa que vai trazer menos recurso, tem coisa que vai... Aí você vai ter que ir encaixando, né? Então, eu sei que, por exemplo, eu não vou trilhar, neste momento com os meus filhos pequenos, uma carreira que eu vou trabalhar dia e noite, 24 horas por dia, porque muitas pessoas fazem isso para poder, né? Você não vai, mas assim, palestra pelo Brasil, você vai ou não? Claro, carrega as crianças, né? Carrega as crianças. A gente carrega as crianças. Fazer igual Uma vez na semana, né? Não tem problema. Eu vi uma entrevista do Dave Leonardo, ele falava assim, 12... não sei como que chama o encontro dele, né? Mas são 12, eu faço 12 viagens por mês. Né, para que eu consiga conciliar o meu trabalho com as crianças, né? E então, assim, realmente você olhar isso. Quais são os valores? É família? Família? É Deus, né? Os meus filhos. Então, onde é que eu consigo ter uma rotina e um trabalho que eu consiga conciliar? Eu lembro que quando eu era criança, eu falava assim, eu quero ter um trabalho que eu não fique no sábado, nos fins de semana, trabalhando que nem louca. Porque era assim com a minha família. Então, eu não tinha o meu pai e minha mãe. Todo mundo esperava o sábado para estar com a mãe. E eu ficava indo lá no meio da rua e olhava. Ai, minha mãe não vem vindo. Ia de novo o dia inteiro naquela angústia de, tipo, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E então, assim, eu falava, não, fim de semana é da família. E é um bordão que eu coloco lá. Todo fim de semana, meu sábado de manhã fim de semana é da família. Claro que eu posso, tem as exceções? Tem as exceções, sim. Que eu vou... Tem dia que eu preciso estudar, tem dia que eu preciso fazer uma live, tem dia que eu preciso, né, fazer um encontro, mas assim, não é a regra, né? Então, a gente poder, para a pessoa realmente entender quais são os valores, com o que ela quer fazer, é essa definição. Então, ela tem que saber quem ela é. Sim. Né? Acho que um ponto que você falou, e a gente até conversou esse tempo atrás aqui na empresa, é o seguinte, para você se despertar, para você saber quem você é. Primeiro, você tem que saber o que você quer, porém, é muito importante também o que você não quer. Muitas das vezes as pessoas só se apegam no que quer. Eu quero, Rafael, eu quero. Mas é o que você não quer. E o Adriano virou para mim e falou assim, Rafael, a gente faz isso e isso. Mas isso a gente não faz. Isso a gente não faz. Isso não a gente... E quando vem propostas pra gente, é muito claro o que a gente não quer. Sim. E muitas das vezes para as pessoas não fica claro isso, né? O que você não quer. Exatamente. Porque essa definição precisa ter muito bem clara, né? Dentro da sua consciência, né? Sim. Você precisa ter isso muito bem definido para que você trilhe o caminho que você não entre em choque com os seus valores, né? Com aquilo que você deseja. Porque aí às vezes as pessoas falam, nossa, eu sonhei tanto com isso, eu não tô feliz. Né? Porque não fez da maneira mais assertiva, né? Com esse autoconhecimento, com essa proposta de entender quem realmente ela quer, o que ela quer viver, né? Da vida dela.
É porque assim, a todo momento a gente também tá, né, em descoberta, né? Sim. Por exemplo, quando você vai para a internet se posicionar num canal digital, muitas vezes quando você começa ali, você não sabe muito bem ainda, você tá se descobrindo, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz sentir confortável ou não. Porém, se a gente for deixar a nossa mente, a nossa cabeça fazer o que ela quer de nós, né? Aqueles Sim. pensamentos negativos, a gente nunca vai dar o primeiro passo. Então, assim, pra gente aqui, muitos clientes aqui nos procuram, né? Pessoas também, eu quero me posicionar no digital, eu quero começar ali no digital. Começa. Vai dar errado? Vai, no começo vai. Vai ficar ruim? Vai ficar ruim. Vai sofrer? Vai sofrer. Pode ter certeza disso. Vai trabalhar muito, Adriano? Eu quero achar, eu já falo. Passa o endereço para mim. Pai, eu já até sei o que você vai falar. Eu quero achar onde foi o anúncio que eu vi, quem fez o anúncio, falando que trabalhar no digital trabalharia 2 horas só por dia. Nossa. Então, a gente vai te encontrar um dia. A gente vai te encontrar um dia. E tem gente que oferece ainda, promete isso. Então, assim, pelo contrário. Mas, assim, quando você tocou num ponto muito importante. Quando você faz o que você gosta, é diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu trabalhei muito tempo na área de vendas, né? E eu trabalhava como CLT e fazendo o que eu faço hoje, que é a parte de tráfego pago, a parte ali de vendas pela internet. E conciliando o CLT com o meu lado ali empreendedor, eu passei por muito tempo nesses dois lados, né? Eu caminhava mais para um lado, o outro diminuía. Caminhava mais para um lado, o outro diminuía. Até que chegou no momento, acho que foi há 2 anos. 2 anos atrás? 2 anos atrás, eu comecei a ficar mais pensativo. Falei, já tenho aqui, tô com 31, tava com 31, 32, eu acho. E aí eu falei assim, já tô com 32 anos. A escolha é agora. Ou eu vou ter que ir ser o melhor, como trabalhando para outras pessoas, ou vou ter que ser o melhor trabalhando para mim. E aí eu fiz realmente essa reflexão do que eu quero e o que eu não quero, do que um exemplo. O financeiro era bom. Muito bom o financeiro. Era confortável para mim, o financeiro. Porque quando você começa a empreender, o que menos você vai ganhar no começo é dinheiro. Você vai ter muito trabalho e menos dinheiro. Então era confortável para mim eu trabalhar para alguém. Sim. Porém, toda vez quando eu estava ganhando dinheiro, tendo sucesso, a empresa ela ia lá e mudava a regra do jogo e eu ficava um passo atrás. E aquilo eu me sentia como se eu tivesse uma corrida de ratos. Eu falo, nossa, eu achava que eu estava na frente e aí o pessoal vai lá e coloca eu pro final da fila. Eu estava na frente e coloco pro final da fila. Eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão disso, né? Vou abrir mão do financeiro agora e vou construir algo que lá na frente eu vou poder ter a liberdade, vou poder ter um momento a mais com a minha família e realmente realmente transformar não a vida só a minha vida da minha família nesse momento, e sim das próximas futuras gerações, entendeu? Então eu falei assim, não teve ninguém que fez isso na minha família. Sim. Eu vou ser o primeiro a fazer. Eu vou deixar um legado que a partir do momento quando os meus filhos os filhos dos meus filhos estiver falando para os filhos deles, mas como que vocês se tornaram ricos? Como vocês se tornaram próximos? Lá tinha o nosso avô, o Adriano, é assim, 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 assado. Então, assim, isso que é o legal, né? Você entender tudo isso e colocar em prática. E um dos lugares, Mariana, que eu acho assim que tem maior transformação, você lidar com pessoas o tempo todo, eu acredito que é na área do empreendedorismo. Porque a área do empreendedorismo, quando você vai empreender, quando você quer construir um negócio seu, você sabe que você vai ter que romper barreiras. Você sabe que você vai ter que olhar para dentro de si e ver quais são os pontos que você ainda não está enxergando para você cada vez caminhar caminhar em direção àquilo que você quer e que você também cresça, né? Porque você tem que caminhar e tem que crescer. Você quer identificar os seus maiores medos, vai empreender, né? E chegar lá, você vai, às vezes, descobrir coisas que você nem sabia que sentia, né? Tava resolvido dentro de você e aí não vai. Porque muita gente acha que, tipo, eu não sou inseguro, né? Não, eu lido muito bem com as situações. Aí na hora que realmente vai colocar a mão na massa...
diferente. Vai percebendo isso, né? É diferente. É legal. Ô, Mariana, você falou 2 pontos. Você falou o seguinte, você falou da decisão, que eu acho um poder maravilhoso. Eu acredito que a gente rege por vários poderes. Um deles é a decisão. Cara, quando você tem uma pessoa que você sabe tomar decisões, não vive por condições, sabe ter decisão. E a outra questão também que você falou foi a palavra. Aí você usou até uma frase ali, eu sou, isso, né? Sim, eu sou. Fala pro pessoal que tá nos assistindo, é até uma dúvida minha, eu vou te perguntar. Quando eu falo eu sou, em voz alta. Sim. Não é pra dentro não, né? Não é no pensamento não. É palavra, né? É, exatamente. Então, fala do poder de decisão e o poder de palavra pra gente. É o poder de profetizar, né? Que legal. Você ali profetizar, porque às vezes você vai colocar o eu sou de coisas que você nem se tornou ainda. Não é só sobre o que você tá buscando, que você tem, tipo, eu sou bonita, né? Você às vezes aí não tá enxergando. Mas, por exemplo, eu vou ser próspera, o dinheiro vai enxergar para mim, né? Então, quando eu faço essa decisão e a gente toma posse dessa consciência, a gente caminha em direção a isso. Às vezes as pessoas, eu vejo muito até nos atendimentos clínicos, as pessoas falam, como que vai mudar? Eu vou ficar na frente do espelho, porque às vezes a pessoa precisa ter uma referência, ela não vai fazer andando. Ela precisa se enxergar, porque no início é muito difícil. Ela fala, eu vou pegar um papel, vou falar, às vezes ela escreve para não decorar, né, ali ainda no início, e ela acha que é impossível. Mas a decisão, né, a questão do nosso psicológico, o quanto ele sofre uma alteração mesmo, neurológica ali na hora que você decide que eu vou ser próspera. Então, assim, você toma posse disso mentalmente que você não vai perceber, mas no outro dia você tá agindo diferente. Você tá falando diferente, você tá se vestindo diferente, você tá andando diferente, você tá indo atrás de oportunidades que às vezes você não percebeu. Mas é o poder mesmo dessa decisão, né? De você acreditar naquilo, confiar. E aí você vai resgatando nesse exercício um monte de situações que você confiou lá atrás e você não lembra. Porque na hora da negatividade, a gente esquece tudo que a gente já fez. Aí você fala, nossa, quando eu era criança, lá na escola, eu fui fazer uma prova e eu achei que eu ia mal na prova. E eu consegui bem. Então, fala, olha só, eu acreditei. Às vezes a gente não lembra mais dessas coisas. Você vai resgatando que você acreditou em muitas coisas. Você começa até a perceber que coisas que você está vivendo hoje, lá atrás, você tinha pedido isso, né? Ou você tinha ali buscado acreditar que você ia realizar. E a gente perde muito fácil. A gente se perde muito fácil. A partir do momento que você vive um problema, você já esqueceu tudo que você às vezes tinha pedido, né? Filhos é nítido isso, né? Você quer muito ter filhos, você tem filhos, você só reclama, né? Porque é natural, é uma demanda muito grande. E aí a gente tem que trazer para a realidade. Peraí, lembra que era um sonho? Lembra? Esse marido era um sonho, né? Essa casa, às vezes que é uma casa grande, era um sonho. Aí esse carro gasta muito, né? Eu lembro de um amigo meu que comprou uma caminhonete. Aí ele falava, não ia pra lugar nenhum. Nossa, o preço do diesel, né? Não sei o quê. Ia pra lugar nenhum. Mas não era o seu sonho viver dessa forma? Agora aguenta, né, as consequências. Né? Então, nesse exercício de você ter o poder de começar a profetizar sobre a sua vida, o que você quer viver, você começa a resgatar também uma série de outras situações que estavam adormecidas dentro de você. E aí, junta, vira mais poderoso ainda, né? Todo esse conjunto de ideias. E você começa a ter a plena certeza do que realmente você quer viver. E aí, quando você vê, você vai chegar lá. Os meus filhos, eles começaram a fazer jiu-jitsu. Esse dia, um professor deles mandou um vídeo, né? De um moleque, lutador, um adolescente ali, ele luta jiu-jitsu, né? Ele foi 8 vezes no campeonato. Ele perdeu 7. Olha. O mesmo cara. Toda vez que chegava na final, era ele junto com o mesmo moleque, mostrando no vídeo. Ele ia lá, perdeu a primeira, perdeu a segunda, na final de campeonato. Perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira. Na quarta era nítido, você viu o desespero dele ali. Ele não acreditando que ele tava perdendo de novo. E chegou o momento, da quinta em diante, ele perdia e já não reclamava mais. Ele só perdia, ia lá, cumprimentava. Tal.
Ele foi indo. Cara, na 8ª, ele foi lá e ganhou na 8ª. Chorou, foi isso, aquilo. E aí, né, eu assistindo ali com os meus filhos, eu falei, filho, você entende o que aconteceu? Eles têm 7 anos, o Pietro e o Lorenzo. Eu falei, vocês entenderam o que aconteceu? Ele falou, não, papai. Eu falei assim, filho, sabe por que ele ganhou? Ele falou, por quê? Porque ele nunca desistiu. Sim. Então não importa, você não precisa ganhar todas as vezes aquilo que você está querendo fazer. Você só precisa ganhar uma única vez. Sim. Por quê? Aquilo que você vai ganhar uma única vez é aquilo que você quer. Então eu falei para ele, eu falei assim, ó, se você não desistir das coisas que você quer e você lutar, ninguém vai conseguir te parar. Você vai vencer. Por mais que você perca mais do que você ganhe. Sim. Mas a vitória que você vai ter naquilo vai compensar por todos. E eu olhei aquele vídeo e falei, pô, que legal. Eu falei assim, ó, sabe por que o papai hoje trabalha com o que ele gosta? Com o que ele gosta hoje? Porque lá atrás o papai não desistiu. O Rafael tá aqui, ele não vai mentir. Quantas e quantas vezes a gente conversava, batia papo. Eu, o Rafael, o irmão dele, era mais amigo do irmão dele, que a gente saía quando era solteiro, tal, isso, aquilo. O Rafael sempre namorou muito cedo, tal. A dona Andressa já fisgou ali, já fez uma comida boa, o homem gostou da comida e falou, vou casar. Então ele casou muito cedo e a gente saía, tal, isso, aquilo. Mas eu e o Rafael, a gente tinha sempre esse papo de trocar uma ideia sobre prosperidade, tal, isso, aquilo. E eu sempre falava muito pra ele sobre isso. Eu falei, cara, bicho, o meu sonho é viver disso, meu sonho é trabalhar com isso, o meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. E depois de muito tempo, vamos dizer assim, o destino foi lá, cruzou a gente de novo, ele estava numa fase da vida dele, eu estava numa outra fase, a gente se uniu, fomos lá e criou a vitrine aí, a gente está, graças a Deus, cada vez prosperando mais, conseguindo cada vez mais chegar no lugar onde a gente quer, isso é muito importante, mas foi por causa disso, foi porque não desistiu. Né? Então, assim, eu comecei lá no marketing digital em 2016. Pô, a gente tá em 2024. 8 anos. 8 anos. 8 anos que eu passei aí praticamente 6 anos fazendo 2 funções, trabalhando aonde eu não queria, sim, porque era preciso naquele momento, e também eu não tinha o psicológico que eu tenho hoje, porque a partir do momento, a hora que eu resolvi sair também... Decidi, deu tudo errado, não vai dar certo. Faz aquilo, né? Você fala assim, ó, você sai, você fala assim, nossa, agora vai. Assim, ó, tu desce, desce mais um pouquinho, desce também mais um pouquinho. Então, assim, às vezes, se a gente não desistir, a gente vai alcançar. E eu gosto muito da analogia da polícia e o ladrão, né? O que é a polícia e o ladrão? A polícia só precisa acertar uma única vez. O ladrão, ele tem que ficar... acertando sempre. Então, às vezes, na nossa vida, a gente não precisa ser o ladrão de acertar sempre. A gente só precisa ser o policial. A gente acertar uma única vez. Porque aquela única vez que a gente acertar vai ser o suficiente pra gente fazer. E é muito forte isso que ele falou, né? Que eu lembrei de uma coisa rapidinho. Eu ensino muito isso pra minha filha através da brincadeira, né? Então, assim, com a bicicleta, quando ela começou a aprender a andar de bicicleta, então caía, levanta, vamos de novo. Eu tô aqui com você. Qualquer coisa tem um suporte pra ela ir ganhando confiança, né? E aí ela quis andar de patins. Aí a madrinha dela deu um patins pra ela no aniversário dela. E aí ela caía. Não conseguia ficar em pé, né? Nos primeiros dias. E caía. E aí ela... Mãe do céu, eu não vou conseguir. Vai. Olha, você vai cair 10 vezes. Mas você levanta e faz de novo. E aí eu tô aqui. E o pai dela, nas pracinhas da vida. Vai e vai. E aí ela começou, mãe, caí 8. Mãe, só caí 7. Mãe, só caí 6. Mãe, não estou caindo. Tô conseguindo ficar em pé, parada. Mãe, tô conseguindo andar. Com o marido segurando. Depois, mãe, tô conseguindo andar sozinha. E aí, um simples, né, atividade dessa, hoje, ela sempre fala assim, mãe, a gente não pode desistir. Então, assim, não deu certo, a gente levanta e faz de novo. E aí ela criou já esse pensamento com ela. Então, qualquer coisa que ela não consiga na vida dela, aí às vezes eu vejo lá, ela tá tentando de novo. Eu falo, não deu certo. Tô tentando de novo, mãe, porque não pode desistir, né? E ela faz de novo. Então, assim, às vezes, o esporte, né? A gente vai mostrando isso para as crianças. E aí eles vão precisar desse recurso lá na frente. Isso, né? Isso. Mas é o seguinte, eu ouvi uma frase um tempo atrás, essa frase como fala, traseira de caminhão. Sim. Aí falava o seguinte, que o prêmio não vem pro mais talentoso.
Vem para aquele que não desiste. Sim. E o empreender é isso aí, né? É verdade. É o cara que não desiste. E o Adriano falou uma coisa e você falou também, uma palavra é propósito. Mariana, no seu, assim, o que eu enxergo de propósito, mas eu quero escutar você, e eu queria realmente confirmar. Para você, qual que é uma chave assim que você fala assim, poxa, eu me descobri, eu acredito que eu tô no caminho certo, e isso aqui tá me trazendo a palavra certa seria, não seria o... Aí você falou sobre... Me tá deixando mais próspero. O que você enxerga assim? Quando a pessoa enxerga assim, que fala assim, pô, eu tô no caminho, e esse caminho... Como que esse caminho eu posso... A palavra seria, como que eu posso ver que esse caminho vai me trazer prosperidade? Primeiro, você falou sobre propósito, né? Isso. Eu falo que, bem simples, missão é aquilo que você escolhe. Propósito é aquilo que vem pra você. Ah, legal. Você não escolheu, por exemplo, tudo que eu faço hoje eu não escolhi. Eu escolhi ser psicóloga. Essa era a minha missão, ser psicóloga, a princípio, né? E as coisas foi caminhando, e hoje eu tenho uma missão que eu já escolhi, né? Que é carregar essas mulheres comigo, mas por um propósito que veio sem eu pedir. Eu olhava e falava assim, como que eu vou dar conta disso? De tipo assim, ir pro mundo, né? Não ficar ali na minha sala atendendo um a um. Né? Veio esse propósito, você sai daí, você precisa ir pro mundo. E uma vez até eu conversei com o Adriano e eu falei assim, às vezes eu me questionava, e eu sou tão pequena, como eu vou dar conta desse tamanho propósito que Deus me colocou? Então é aquilo que você não decide. Chega e você só sente que é seu, né? Mas a prosperidade, as pessoas automaticamente remete a financeiro, né? Então, assim, uma pessoa próspera, uma pessoa rica, né? Tá cheia da grana. Mas eu acredito que seja além disso, né? A minha casa é próspera, né? Porque a gente escolheu fazer diferente. Então, o meu casamento, ele é funcional, ele funciona. Né? Ele nasceu para dar certo. A gente é uma gêmea, eu brinco assim. Meu marido, a gente nasceu um pro outro. Não tinha outra pessoa, era eu e ele. E assim vai ser. E os nossos filhos estão crescendo nesse lar, né? Que a gente precisou se transformar muito, né? Tivemos que mudar muito para poder construir a prosperidade que a gente vem trabalhando diariamente, porque não é fácil, né? Mas ter uma família próspera, né? Uma família que segue os valores, os princípios, a gente sabe quais são os nossos valores, né? Já passamos para os nossos filhos. Então, relação com os pais, hoje uma relação próspera, relação com meu marido, com meus filhos, com os meus amigos, e com o meu trabalho, porque é o que eu amo fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes, né, vocês falando do empreendedorismo, minha mãe já me falou assim, filha, eu não queria dizer isso, mas tem hora que eu falo pra você, como você aguenta? Não é melhor você ir buscar outra coisa pra sua vida? Porque às vezes as coisas não funcionavam, né? Quando eu decidi sair do atendimento plano de saúde, falar, vou trilhar minha carreira de outra forma. Porque no plano chega, assim, listas e listas de gente pra você atender. E ela falava, minha filha do céu, como que você sofre? As coisas não andam, né? E aí eu falava, mãe, não consigo desistir. Eu não consigo desistir. Eu falei assim, eu tô exausta, mas eu não consigo voltar para trás. Eu não consigo, eu não sei, é maior que eu preciso seguir em frente. E aí ela falava, meu Deus, da onde vem essa resiliência? Eu falo, nem eu sei explicar, mas é esse propósito, né, da gente querer fazer. E aí buscar todas as áreas ser próspera, demanda dessa decisão, né? Porque se as coisas funcionam, quando você decide que a sua família vai ser próspera, ela vai, porque você vai trabalhar em prol disso. E aí, quando a gente... primeiro, eu falo assim, antes do financeiro chegar, Deus vai consertar, digamos assim, as outras áreas. Sim. Então, ele vai mexer no seu casamento, ele vai mexer na sua relação com seus filhos, ele vai mexer na sua espiritualidade, ele vai mexer no seu trabalho, ele vai mexer em outras coisas. Última coisa é o dinheiro. Ele vai ser ali realmente a consequência, como todo mundo fala, né? Mas prosperidade vem antes, né? Da gente cuidar ali, ter uma vida que realmente você se sinta que faz parte, é sua. Né? Essa vida que eu quero viver. Acho que é isso. E uma coisa, você falando aí, eu lembrei de uma frase que
A hora que você tava falando é de despertar o nosso leão interno, né, dentro da gente, né? O leão, se você pode deixar o leão com fome na selva, ele não vai comer capim. Você não vê leão comendo capim. Leão, ele vai esperar o momento certo, ele vai ficar com fome, ele vai passar dias e dias ali, mas o leão, ele é um predador, ele vai comer a carne, ele sabe o que ele quer. Sim. Então, muitas vezes, é isso, quando a gente desperta o leão que tem dentro da gente, vai vir outras propostas, e tá cheio de propostas pra gente a todo momento, e às vezes vem propostas muito boas. Porém, a hora que você sabe ali qual a direção e por onde você quer ir, você fala, não, eu sou predador, eu quero isso aqui, mas tem aqui pra você agora, come isso. Não, eu quero isso daqui, não quero o capim, eu quero a carne. Então, assim, é muito legal, né? Muito eu digo bom. mais, você pegando o que você falou, o leão, ele sabe o que quer, ele sabe quem ele é. Então ele não abre mão, ele sabe quem ele é e o melhor de tudo. É igual você falou da questão, é muito engraçado. O foco, na minha opinião, o foco não é muito fácil falar não pra coisa ruim. O duro é falar não pra coisa boa. Aí você fala, pô, aqui eu tô no foco. Aqui eu tô no foco. Porque às vezes isso pega muito, pelo menos a nossa fase hoje atual, é que aparece tanta coisa legal pra fazer, e você fala assim, pô, mas é referente ao despertar. Isso aqui eu não faço, mas é muito bom, paga bem, mas eu não faço, porque eu sei o que eu quero, mas também eu sei o que eu não quero. Não quero. Verdade. Perfeito, é isso. Mariana, a gente tá encerrando já, né? Já estamos chegando aqui nos minutos finais. O tempo, ó, passa. A outra vez quando a gente conversou também passou muito rápido. É muito legal, né, falar sobre esses comportamentos, sobre a nossa mente, sobre como a gente despertar, como a gente prosperar. Acho que nesse podcast aqui a gente falou tanta coisa legal que se as pessoas aqui assistirem esse podcast do começo ao fim, fazer anotações, eu duvido que a vida de vocês não vão ser transformadas. Eu duvido que os conteúdos que a Mariana colocou aqui não vai mudar aqui a vida de vocês. Mariana, para quem ainda não te segue, qual que é o seu @, lá do Instagram? Você tá nas redes sociais? Como que você tá lá? Sim. Gente, Mariana Ribeiro Psique, com C mudo no final. Segue lá, hein? E também você tem um grupo, né? Você tem um grupo, né, de WhatsApp, né, Mariana? Que é onde você ajuda também as mulheres, né? Sim. Um grupo chama Caminho de Cura Interior. Nossa, que legal. Para que a gente possa caminhar rumo a esse despertar, essa jornada, né, de realmente transformação interior, né? É muito legal. E é um grupo que é um bate-papo que você faz no grupo? Como que funciona esse grupo? Sim, a gente faz muita troca lá, né? Dentro do grupo, insights. E toda segunda-feira a gente tem uma live sobre um tema específico. Muitas vezes eles mesmos escolhem os temas e a gente vai trabalhando dessa forma. Ah, que legal, que legal. Vamos deixar... Eu gostaria que você deixasse uma frase, depois a gente deixa para a Mariana no final. Defina hoje esse momento, aquilo que a gente conversou aqui, em uma frase, se uma frase que você gostaria de deixar marcado aqui. A gente falou muito sobre decisão, né? O que a gente está fazendo aqui vai ficar registrado, né? A partir do momento que for ali pro YouTube, se vocês acompanha a gente lá no YouTube. E daqui 5, 10 anos eu quero estar olhando para todo esse momento aqui, a gente assistindo tudo isso, falar, caramba, a gente falava tudo isso, a gente pensava desse jeito, pô, que legal. Então, assim... Deixa aí a sua... Eu não diria nenhuma... Não é nem frase pronta, é algo que dá certo na minha vida. E eu quero dividir com vocês e gostaria de convidar vocês. O ambiente transforma. E quando você está em bons ambientes, você tem conhecimento. E muitas das vezes aquilo que a gente falou hoje aqui sobre pais, sobre gerações, às vezes eles fizeram aquilo que eles aprenderam e você pode aprender coisas novas. Você pode estar andando com pessoas novas, você pode adquirir conhecimento. Então eu te convido. Vai lá no Instagram da Mariana. Começa, porque às vezes você fala assim, mas Rafael, eu moro aqui na Bimboca, eu tô aqui na favela, eu tô aqui... Rafael, não tem com quem eu andar. Acompanha a Mariana. Segue a Mariana, vê ela todo dia. Quando você vê, você já tá falando igual ela. Então não é desculpa. Hoje não tem desculpa no digital. O que mudou minha vida, igual o Adriano falou, o Adriano demorou 8 anos para ter alguns resultados. Quando eu tava andando com ele, eu fiz em 1 ano. Como que eu consegui reduzir de 8 para 1? Você andando com as pessoas certas.
Então segue a Mariana, segue o Adriano. Não vou pedir pra você me seguir, porque eu não quero você no meu Instagram. Mas segue eles, porque o ambiente faz toda a diferença. Acho que você falou bastante coisa mesmo. É escolher, né? A gente tem escolhas. Então, a escolha que você faz hoje vai determinar ali. E uma outra coisa também é assim, não deixa para escolher quando as coisas estiverem ruins. Escolha no momento que as coisas estão boas. Por quê? Porque você tem a opção de escolher. O próprio nome diz. Porque às vezes Deus está te dando uma vida confortável naquele momento, não é para você se acomodar, e sim para você ter a capacidade de buscar aquilo que você quer. Então, se você deixar ali a hora que a corda estiver no seu pescoço, a hora que a água estiver batendo na sua bunda, você querer correr atrás, depois você não adianta reclamar. Você vai correr, você vai fazer o mesmo trajeto que você poderia fazer tranquilo, você vai fazer carregando 1 tonelada nas costas. E meu amigo ou minha amiga, você vai ter que fazer o processo. O processo ele é só seu, não é de mais ninguém. Mariana, deixa aí a sua última contribuição. Vou falar algo que eu utilizo todos os dias na minha vida, principalmente nessa fase de empreendedorismo, né? Não importa as marcas e dores que você carrega, independente seja a sua maior incentivadora todos os dias. Não importa o que aconteça, você é a pessoa responsável por se motivar todos os dias a não desistir dos seus sonhos. Isso aí. Uma salva de palma, finalizando mais um podcast. Na Vitrine Podcast. Não, Vitrine Podcast, né? Mudou o nome. Vitrine Podcast. A gente está aqui com todo o cenário agora também diferente. Não sei se vocês repararam. Aqui com as nossas cores aqui originais, as nossas cores aqui azuis. Desejo para vocês aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, independente do horário que vocês estão vendo aqui a gente. Continue acompanhando aqui. Eu espero que esse podcast traga mais conhecimento para vocês, porque foi isso que eu e o Rafael, quando a gente se propôs a fazer esse podcast, foi para trazer pessoas aqui que realmente pensam fora da caixa, que faz acontecer, que não dá desculpa e que realmente vai para cima e tenta buscar sempre o seu melhor. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Até mais, tchau, tchau.